Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Paz a todos. Que momento maravilhoso. Estamos aqui em comunhão. Estamos aqui para, principalmente, a oportunidade para aprender um pouco mais sobre o Evangelho, sobre as coisas novas do Senhor, estreitar nossos laços, ter esse momento de comunhão, de graça. Isso é muito importante. Ontem, meus amados, nós estamos divulgando ao longo da semana. E ontem tivemos um momento muito especial, a roda de conversas. Teve dois profissionais, uma psicóloga, a Tatiana, o nome dela, e a outra é a Ana Conrado, se eu não me engano, que é enfermeira aposentada e agora está se especializando em psicanálise. E foi um momento muito agradável, um momento muito bom, um momento onde nós aprendemos bastante a lidar a como pensar, um pouco fora da nossa caixa, de alguma forma por meio, ainda com a instrução da palavra de Deus, pela verdade, porque toda a verdade vem de Deus. E aí, como gerenciar, como pensar de maneira correta sobre alguns sentimentos, sobre as nossas limitações como ser humano, ansiedade, depressão, certos tipos de sentimentos que nos envolvem de tal maneira que acabam ofuscando nosso entendimento sobre a vida, sobre como vivemos a nossa existência. E foi muito bom, onde veio profissionais da área de saúde nos orientando, baseada na verdade, aonde podemos ter um norte, aonde a ciência ela é totalmente fundamental e aliada como instrumento de Deus a nos auxiliar e a lidar com esses sentimentos que envolvem o nosso coração. Então, um momento muito agradável, muito gostoso, e com o passar da semana a gente vai estar divulgando aí com a igreja, e se Deus quiser, temos mais um momento desse, temos uma oportunidade e quer fazer parte disso. Vem se envolver nessa roda de conversa, interagir juntos. Foi muito bom, a gente fez uma roda aqui, a pessoa foi fazendo perguntas, dentro do papelzinho, botando lá no laço, no pote, aí folhando as perguntas e foi respondendo, e a gente foi debatendo, foi algo muito bom, muito bom. Se Deus quiser, temos outras oportunidades assim. E dando link, digamos assim, a este momento, muitas das vezes, tais sentimentos, quando invadem o nosso coração, porque muitas das vezes o nosso entendimento sobre o amor é um pouco ainda limitado. Muitas vezes nós até confundimos, às vezes, amor com paixão. Porque paixão, ela tem, eu até pensando na minha baixada, que é com os meninos, a paixão ela começa grande, imensa, só que vai diminuindo com o passar do tempo. Vem as dificuldades, vem as situações do dia a dia, vem as frustrações da nossa perspectiva sobre a qual nós estamos apaixonados, e aí as coisas vão diminuindo com o passar do tempo. Porém, o amor é diferente. Ele pode começar até pequeno, mas ele cresce, torna grande e eterno. Porque o amor é ilimitado e é para sempre. E em 1 Coríntios capítulo 13, nós temos uma percepção do que é o amor. O que é o amor real, o amor verdadeiro. O amor que não é de segundas intenções, que não é por interesse próprio, mas é um amor que ama, que nos ama e nos constrange a também amar. E em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, sei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Ou seja, muitas das vezes o amor real, genuíno, não pode só apenas ser visível aos nossos olhos, mas também tem que ser real em nossas intenções. Porque o amor não é apenas o entendimento, o significado do que é amor. O amor é atitude, é ação. Jesus foi naquela cruz, sem dizer eu te amo. Ó, eu te amo, que ele disse foi naquela cruz, quando morreu em nosso lugar. Sem que nós tivéssemos algo a oferecer.
Apenas a condenação. E Cristo nos alcançou de forma totalmente graciosa e bondosa em nosso lugar. Então, que ao pensarmos sobre o amor, que não venhamos nos frustrar quando nós não recebemos este amor dos outros. Porque nós já recebemos um amor que vem do alto, que é divino, que é perfeito, que jamais acaba. E nós temos esse amor que vem de Deus, em abundância e em história. Porque quando o mundo clamar por amor, e às vezes por falta deste amor, às vezes dá uma... ele compartilha com a falta deste amor, com a ignorância, com a indiferença, que nós não vemos reagir da mesma maneira, que possamos compartilhar aquilo que nós recebemos do Senhor. É um amor que é eterno e que dura para sempre. Verso 8, o amor jamais acaba. Verso 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que possamos levar isso aos nossos corações e entender cada vez mais a dependência do Senhor, aprendermos mais sobre o seu amor divino, que está além da nossa compreensão, e que possamos compartilhar esse amor para os outros. E para poder concluir, eu lembro uma vez, tempo atrás, anos atrás, que eu falava assim para minha mãe: mãe, você me ama? Fala isso para ela. É aquela crise existencial que existe na criança. Pelo menos eu vi esse pensamento meio aleatório. Eu falei: mãe, você não tinha nada que fazer, né? Aí você fala um negócio desse para sua mãe. Aí a mãe olha sabiamente e fala: eu não cuido de você? Você não está com fome, não te dou de comer? Você está com medo, não leva você no médico? Você, tua roupa está suja? Para você, desta maneira eu podia entender o que é o amor. E de fato é o amor. Porque o amor da minha mãe para comigo é o amor de Cristo para com cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Vamos orar aqui. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor. O tamanho do privilégio de estarmos aqui em comunhão para a igreja, em comunhão para com os irmãos. Estamos aqui nesse momento tão agradável, maravilhoso, que o Senhor nos proporcionou. Te agradecemos por esse momento, te agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada pregação pelo nosso pastor, que o Senhor possa abençoar cada louvor, cada individual, que tudo seja para a glória, a honra e o louvor do teu nome, e que possamos aprender um pouco mais sobre o Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O Ministério do Louvor, por favor. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. 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 Vamos adorar o Senhor nessa noite. E nesse primeiro cântico você pode também estar consagrando, se assim desejar, o seu dízimo e a sua oferta. Lembrando também que hoje nós temos churrasco, né, na cantina. E você pode também estar contribuindo para a obra do Senhor através desse churrasco, comprando esse churrasco, né? E certamente será um momento maravilhoso de comunhão também, de contribuição para a obra do Senhor. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém? Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé para a gente estar louvando e exaltando o nome de Deus. E a gente vai estar começando com um louvor, convidando o Espírito Santo para se colocar presente, para se fazer presente. Queria convidar você a fechar seus olhos, chamar o Espírito Santo. Yeah.
obrigado por mais dia de hoje, obrigado por cada um que está aqui. Agora eu venho dividir pela palavra, que o Senhor fale mais aos nossos corações. É por isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo de número 84, a partir do verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. A igreja. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, compartilhando continuamente. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Passando pelo vale do Arca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os campos. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Que fale mais os meus lábios, e de mim preferiria estar à porta da casa de Deus, habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Amém? Antes da gente discorrer aqui a respeito desses primeiros 4 versículos, aqui a gente está falando logo no início, versículo 1, dizendo assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista, ele suspira pelos altares do Senhor, pela casa de Deus, porque o Senhor está ali. A presença de Deus, a paz do Senhor. E aí, quando ele fala aqui que ele anseia pela casa de Deus, ele está buscando a presença do Senhor. E nessa noite nós já cantamos os louvores, já ouvimos tantas coisas, mas eu queria que nós fizéssemos um clamor. Eu queria convidar aqui, deixa eu ver quem vai poder estar orando, irmão Jorginho. Vem aqui orar, vamos clamar pela presença de Jesus nessa noite. Vamos pedir ao Senhor que realmente nós tenhamos prazer em estar em tua casa, em sua casa, não apenas por obrigação, mas porque a presença de Deus está aqui no meio de nós. Jesus falou que se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. Boa noite. Bem, vou fazer esse clamor em nome do nosso Jesus Cristo, para que Ele esteja olhando os nossos campos,
os nossos redores, para que nós tenhamos a certeza, e assim como está lá em Provérbios, de capítulo 1 a 9, que fala sobre como devemos andar, como devemos atuar nesse mundo com tanta diversidade, com tanta dificuldade, com algo que nos assola em relação a gente poder colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos com nossos pais. O Provérbio deixa muito bem claro isso, sobre a herança na qual o irmão Raul hoje pregou aqui, falando sobre como devemos se comportar mediante a palavra do nosso Jesus Cristo, aquilo que nossos pais nos ensinou, e como devemos saber os lugares que podemos andar, o lugar que nós podemos pisar, e não se corromper, e não se misturar com os carnecedores, mas sim ser exemplo e poder mostrar tudo aquilo que o nosso Jesus Cristo tem nos ensinado. Pai maravilhoso, eterno Pai, graça lhe dou, Senhor, por esse momento especial de estar aqui, falando do teu amor, falando da sua soberania, meu Pai. Ajude, meu Pai, a nós conduzir para a palavra com excelência, Senhor. Repousa o seu amor, Senhor, aqui em nossa igreja, sob a direção do nosso pastor, que o Senhor possa, meu Pai, colocar em nossos corações semente produtiva, para que a gente possa ser exemplo no nosso bairro, que a gente possa ser escada para o nosso próximo, o nosso irmão Cristo Jesus. Nós podemos, meu Pai, se juntar, meu Pai, de coração, através de um só corpo, para que a gente possa, meu Pai, viver uma vida boa, maravilhosa. Nós sabemos que esse mundo está na mão do maligno, com tanta diversidade, com tanta crueldade, mas a sua palavra fala, como fala em Provérbios de 3 a 27 também, nós temos que colocar esse cordão em nosso pescoço e levar o amor verdadeiro, levar o discernimento, meu Pai, que é apontado como a perfeição, meu Pai. O Senhor coloque, meu Pai, em nossos corações e incline os seus ouvidos, escute nossas orações, que somos um só corpo. Nós precisamos que esse corpo ele esteja saudável, que esse corpo ele possa estar com muita saúde, nós podemos ser mais família, nós podemos alcançar, meu Pai, o nosso vizinho, procurar estar junto com nossos irmãos. O Senhor conhece, meu Pai, o coração de cada um deles, meu Pai, a sua dificuldade, o que ele está passando, o que eu estou passando, o que o nosso pastor também está passando, mas juntos nós podemos ser mais fortes, juntos nós podemos navegar, meu Pai, em teu nome, Senhor. Pai amado, assim como fala no Salmo 91, meu Pai, que nós podemos estar protegidos, meu Pai, nesse mundo hoje, nesse mundo moderno, mas a gente seguindo através da sabedoria do filho de Davi, o Salomão, que foi inspirado através do Espírito Santo, com tremenda, uma sabedoria incrível, através do nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós podemos, através dessa palavra, colocar tudo isso em prática, meu Pai, e trazer os nossos vizinhos, que nós podemos ser impactados no teu amor, que nós podemos se juntar com aquele irmão que precisa da tua palavra. Inclusive a gente pode observar que a tua palavra diz que onde tiver um ou dois clamando o teu nome, o Senhor estará presente. Nós não temos dúvida disso, que o Senhor aqui está. Eu oro para aqueles que hoje não podem estar aqui, aquele que está aqui, o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. É por isso que nós estamos aqui nesse momento, não é por acaso, mas é sim, é pela tua soberania, pelo seu amor. Ó Pai querido, Pai amado, celestial, Senhor, nos ajude, meu Pai, a enxergar a dificuldade que nós estamos passando por esse momento, nesse bairro. A gente temos que ficar atento, mas precisamos também confiar que o Senhor tem nos colocado essa semente, que nós podemos acreditar no Teu amor, acreditamos sem dúvida, e que o
o Senhor nos abençoe, coloque seu manto sagrado, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, derrama, meu Pai, o seu amor aqui nesse altar e nos ajude, meu Pai. Esse é o meu pedido em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por estar aqui pregando a tua palavra, falando do seu amor, clamando aqui de coração e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por esse momento. Amém. Como nós estávamos falando, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Senhor ali estará. E aqui no texto que nós lemos, está falando do pardal, está falando da andorinha, que encontra o seu refúgio na casa do Senhor. A casa do Senhor é o nosso refúgio. A casa do Senhor traz renovação. A casa do Senhor traz refrigério. Pela presença de Deus, onde estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. E aí, ele vai dizer aqui: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha um ninho para si, onde acolhem os seus filhotes, perto dos altares do Senhor dos Exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Como é bom quando a gente tem um evento na casa do Senhor. Como foi bom aquela reunião da semana passada, não é isso? Da juventude da igreja, o churrasco que foi feito. Como foi bom a reunião com os embaixadores ontem. Como tem sido bom estarmos juntos na presença do Senhor. Como tem sido bom recebermos a direção de Deus, como hoje pela manhã, na mensagem do pastor Paulo Maurício, que trouxe um direcionamento, uma palavra para cada um de nós. E foi um culto maravilhoso, um culto tremendo, onde nós temos recebido dia após dia a direção do Senhor. Mas quando a Bíblia vai falar aqui de altar, é interessante que quando nós falamos de altar, eu mencionei isso aqui há um tempo atrás, existiam 2 altares no templo. Quem lembra? O altar do incenso e o altar do sacrifício. Quando a Bíblia fala a respeito de altar, eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. O salmista está dizendo que ele encontrou comunhão com Deus, ele encontrou oração, mas também o altar não é só lugar de oração, de incenso. Altar também é lugar de sacrifício. E hoje nós temos acesso à presença de Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele se sacrificou por nós. Jesus, ele não desistiu do seu sacrifício para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. E hoje, da mesma forma, nós não podemos abrir mão do sacrifício. E quando a gente olha o sacrifício no Antigo Testamento, é interessante que no altar havia o cordeiro, havia o sangue e havia o fogo. Jesus derramou o seu sangue. E aí a chama do Espírito Santo foi acesa para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Foi isso que Deus fez. E é isso que nós devemos ter no nosso coração também, de entender que na vida cristã, ainda hoje, se exige sacrifícios. Não podemos vir à igreja simplesmente por vir. Devemos vir realmente dispostos a fazer sacrifícios. Às vezes não estamos com vontade, às vezes estamos com algum problema, com alguma dificuldade, mas eu preciso fazer sacrifícios para poder estar na presença do Senhor. Nós precisamos fazer sacrifício para poder buscar a presença de Deus. E nós estávamos falando ontem, ali na roda de conversa, a respeito de tantas coisas que nos distraem, de não estarmos na presença do Senhor, de não buscarmos os hábitos do Senhor, de não buscarmos a sua presença. Às vezes a pessoa está presa a uma série, está presa a um celular,
mas ela precisa se desprender disso para realmente dizer como salmista: eu anseio pela tua casa, pelos teus atos, pela tua presença, eu anseio pelo Deus vivo, pelo Deus poderoso. E aí, na continuação, vamos ler aqui o próximo versículo, Salmos 84, agora o versículo 5. O que diz, igreja? Vamos ler? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Sim, continua. Que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Quando fala de coração aplainado, são os pensamentos nas coisas do alto, os pensamentos nas coisas de Deus, para servir ao Senhor, realmente buscando fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que quando passam pelo vale de Baca, que era um vale árido, que era um vale difícil de se passar, ele se enche de água, porque o nosso Deus, ele faz rios no deserto. E quando os peregrinos passavam pelo vale de Baca, eles estavam indo para Sião adorar. E ali era um lugar difícil de passar, mas eles tinham um objetivo. Eles passavam por aquele vale e o vale se enchia de água, e o Senhor supria as suas necessidades e renovava as suas forças. Agora a continuação. Versículo 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os seus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escuta o nosso e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aqueles que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em que em ti põe a sua confiança. Ele diz aqui: vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Porque nos atos do Senhor nós temos a comunhão, nos atos do Senhor nós temos a presença de Deus, a direção de Deus. Nos atos do Senhor nós temos o refrigério para a nossa alma. Nos atos do Senhor nós encontramos paz, coisa que não há lá fora. Por isso o salmista está dizendo: vale mais um dia em teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. E ele está dizendo aqui: Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu clamor, ouve a minha súplica, renova-me, Senhor Deus. E bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. A nossa confiança deve estar no Senhor. A nossa confiança deve estar no Deus de Israel. A nossa confiança deve estar naquilo que Deus ele vai fazer. Porque, como o pastor Paulo Maurício pregou aqui hoje pela manhã, que o povo, quando estava para atravessar o mar, Deus mandou: diga ao povo que marche. Quando o povo marchou, o mar se abriu. E é assim que nós caminhamos, confiando que o Senhor vai abrir o mar à nossa frente. Amém? Glória a Deus. É essa palavra que eu queria deixar para a igreja nessa noite. E eu queria convidar aqui o Raul também, porque eu queria que o Raul ele falasse um pouco daquilo que nós vivemos ontem na roda de conversa. Foi assim um momento muito especial. Tivemos momentos aí de reflexão, e eu queria que ele trouxesse aqui um resumo, né, daquilo que nós aprendemos.
Meus amados, muita coisa foi falada, muita coisa foi compartilhada, mas dentro da situação daquele momento, algo que ficou muito em minha mente foi como lidar com as falhas e as transgressões. A psicóloga falou algo muito interessante, além dela ser também membro da Igreja Batista Gonçalo, que nós temos que estar preparados para as quedas dos irmãos. Isso é muito profundo, porque nós não estamos desejando que ninguém caia. Mas se cair, como é que nós vamos receber? Como é que vamos acolher? Como é que vamos tratar? Então é muito importante o acolhimento. É muito importante entender que Cristo morreu por mim e por o irmão. O irmão que cai, o irmão que pega, todos nós somos sujeitos a isso. E nós temos que saber lidar com essa situação, acolhendo, amando, desenvolvendo laços e relacionamento com os irmãos. E assim, muito para falar muita coisa, mas dentre essas questões, eu acho interessante é essa frase que ela disse: temos que estar preparados para isso. Quando o irmão se afastar, quando o irmão estiver frágil, estiver fraco, estar presente, acolher, amar, fazer diferença, porque é assim que nós somos tratados por Deus. Tem uma passagem maravilhosa de Salmos 4, que diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pobres. O Senhor conhece as nossas limitações, conhece nossas ignorâncias, muito mais que nós mesmos, porque nós achamos que conhecemos muitas coisas, mas é muito pouco aquilo que de fato conhecemos, e somos muito limitados. Então, por isso que é muito importante termos isso em nossa mente. E antes da queda, qualquer que seja, qualquer área específica que seja, o importante é a vigilância, são os gatilhos. Aquilo que te afasta, o pastor comentou isso em Salmos, isso faz uma ligação a Colossenses capítulo 1, capítulo 3, melhor dizendo, que fala sobre pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas que vêm de Deus, pensar nas coisas que caracterizam os atributos de Deus. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo, e são desses atributos que precisam estar presentes diante dos nossos olhos. E muitas das vezes, antes da queda, o nosso olhar, o nosso coração, os nossos pensamentos não estão naquilo que Deus é, não estão naquilo que o Senhor nos ensina a estar, a pensar nas coisas do alto. Então, que possamos, como irmãos em Cristo, acolher, amar, fazer a diferença, porque o mundo é totalmente diferente, o mundo é totalmente egoísta e egocêntrico, só que o Senhor nos ensinou como devemos viver. Que possamos, no meio do Evangelho, ver da forma como Cristo nos ensinou a amar, a fazer diferença, a lidar com os dissabores que apresenta na vida, saber que o Senhor é poderoso e é soberano sobre tudo e sobre tudo. Sim, para poder cumprir, pastor, ao viver a minha mente, a psicóloga estava comentando sobre um jovem que ela estava atendendo e ela compartilhou a esse jovem que o Senhor superou para ele, como o Senhor para cada um de nós. Porque, eu sou muito sincero, se eu realizasse todos os meus sonhos que eu já imaginei na minha vida, eu não estaria tão satisfeito como estou hoje. Porque uma coisa é você idealizar coisas em sua mente, e outra coisa é você estar vivendo de fato. E uma coisa é a verdade: o Senhor é bom para conosco hoje e para conosco agora. Quando a gente pensa em possibilidades, situações, idealizações ou oportunidades que nós perdemos ou imaginamos que perdemos, nós esquecemos de que Deus é bom. Nós esquecemos que Deus é bom para conosco hoje e para conosco agora, nesse exato momento. Então a gente precisa apegar de idealizações que nós tínhamos no passado e entender que o real é o hoje. O real, o palpável, é o que eu tenho hoje, é quem sou hoje. O Senhor me formou, o Senhor me fez, o Senhor influenciou a minha vida para que eu estivesse aqui hoje. E Pedro Pompona, que é um pregador, toda vez que eu, tem uns anos que eu vi, mas quando no início de ano, ele postou uma frase muito interessante. Ele diz assim: o ano passou e eu continuo crendo. E essa é a verdade dos nossos corações. Porque, graças a Deus, nem tudo que eu imaginava aconteceu. Porque o Senhor sempre deu o melhor para as nossas vidas. E nós ainda não sabemos. E aí a psicóloga estava comentando com esse jovem: o Senhor tem melhor para a sua vida. Busca o Senhor. Aí o jovem falou assim: não, eu entendo, mas eu quero ser feliz.
Olha que interessante. Parece que existe uma diferença, né? Tem que vir de ser feliz. E aí, o pessoal que ela ficou feliz por aquela situação. Porque a gente ia ficar triste de alguma forma. Porque ele está enganado de alguma forma por aquilo que ele realiza. Só que ela falou o seguinte: pelo menos ele está ciente de que o Senhor tem outro caminho para ele. Ele vai ser o caminho que ele quer. Mas temos a certeza que na hora certa ele vai voltar. Na hora certa, o tempo do Senhor vai retornar, para que possa estar nos seus atos, um coração cheio de gratidão, porque ainda ele escolhendo a sua própria vontade, o Senhor jamais o abandonou, nem o desamparou. Então, são momentos esses que a gente aprende, que a gente desenvolve e que a gente é edificado. E é muito ensinado para que futuramente a gente possa também desenvolver isso para os nossos irmãos e aplicar isso em nossas vidas. Amém. Um pouquinho, né, daquilo que nós aprendemos ontem nos hábitos do Senhor. Um pouquinho daquilo que nós vivemos ontem aqui reunidos como irmãos na presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos renova, que nos dá direção. Por isso o salmista diz: a minha alma anseia pelos atos do Senhor. Ele vai citar a peregrinação do povo que ia para Sião, para a casa do Senhor, passando pelo vale de Baca, passando por lugares difíceis, mas o povo estava disposto a passar por qualquer lugar que fosse para poder buscar a presença do Senhor. E meus irmãos, naquela época, as pessoas iam até Jerusalém, ao templo, para poder buscar a presença do Senhor. Mas hoje, por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos ter a presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos ter a presença do Senhor em qualquer hora, porque a presença dele nos renova e a presença dele nos traz paz. Por isso vamos buscar a presença do Senhor. Vamos estar realmente suspirando para que possamos querer estar na casa do Senhor. Assim como o pardal, né? Assim como a ave que encontra o seu ninho, que nós possamos ter aqui o nosso lugar de refúgio, de refrigério, o nosso lugar de buscar a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar cantando mais um canto, né? Vamos? Ministério de louvor, para a gente estar encerrando.
Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por esses momentos, ó Deus, que o Senhor nos proporcionou. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos, ó Deus, uma semana, ó Deus, de vitória. Dá-nos uma semana, ó Deus, de paz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que a amizade do Espírito Santo, a paz, seja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Tchau, tchau, tchau.